Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá, minha gente, está no ar o nosso Sim Notícias, trazendo para você as principais informações, os principais destaques aqui da região norte. Vamos ver os destaques na edição desta quarta-feira. Um corpo carbonizado foi encontrado pela Guarda Civil Municipal de Linhares num galpão abandonado às margens da BR-101. O combate aos casos de abuso sexual infantil em nossa região. O Censo Imobiliário de Linhares chega à comunidade de Bebedouro. Estudantes de uma escola municipal aqui da cidade visitaram a sede da Rede Sim nesta quarta-feira. Bom, direto de São Mateus, nossa colega Nariane Lopes tem os destaques da região norte. De Cachoeiro, Samuel de Fraga nos traz os principais tópicos do sul do Espírito Santo. Veja ainda os assuntos do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da sua Rede Sim TV. Esta é da Terra. A Guarda Civil Municipal de Linhares localizou o corpo de um homem no galpão da antiga Junal Caminhões, às margens da BR-101 em Linhares. Segundo a perícia, a vítima apresentava sinais de estrangulamento e teve o corpo queimado. O homem não foi oficialmente identificado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e ainda não há suspeitos desse crime. Por falar nisso, a Polícia Civil investiga uma série de casos de abuso sexual infantil em Linhares. Esse tipo de crime é mais comum do que se pensa e causa muitos traumas. A denúncia dos criminosos e o acolhimento às vítimas são as principais ações a serem tomadas. As ocorrências de assédio sexual e estupro continuam assombrando alguns municípios da região norte. A Polícia Civil tem trabalhado arduamente para punir os criminosos. Então, nosso trabalho aqui é com agilidade, encaminhando as vítimas para os procedimentos psicológicos, assistenciais e também para uma possível representação de prisão. A gente tem tentado realizar um trabalho eficaz, com máxima urgência, para que essas pessoas possam ser punidas pelos crimes bárbaros que ela tem feito com as crianças. Em um desses casos, envolvendo uma criança de 9 anos, a própria revelou a uma pessoa próxima a ela o que havia acontecido. É possível perceber que hoje as crianças estão tendo mais coragem de revelar episódios desconfortáveis que tenham acontecido com elas, o que tem ajudado bastante no processo de investigação. Eu acredito que a própria informação que a imprensa passa, com a agilidade que a polícia tem dado para esses casos, a criança, ao ver as reportagens, elas se sentem mais seguras de que realmente vão ser acolhidas, serem ouvidas e acreditadas nesses fatos. As famílias e pessoas próximas também precisam estar atentos a essas crianças, porque na maioria das vezes elas apresentam sinais que deixam claro que algo de errado está acontecendo. Sim, a prevenção é o melhor caminho. Hoje a gente tem muitas ocorrências, muitos boletins feitos, mas isso não significa que tenha aumentado os casos, mas sim as famílias estão tendo mais consciência da importância de relatar esses ocorridos para que sejam tomadas devidas providências. Uma pessoa vítima de violência sexual carrega traumas que no futuro podem desencadear gatilhos que a impeça de seguir a vida normalmente. Tanto que o Ministério da Saúde reconhece esse tipo de violência uma questão de saúde pública. Por isso, após o ocorrido, é necessário que seja feito um trabalho junto com assistente social e psicólogos para ajudar a minimizar essa dor. Nós, como assistente social, acolhemos essa criança, ouvimos. Não entramos em detalhes sobre o caso em si, simplesmente acolhemos ela e fazemos os encaminhamentos que são necessários. Encaminhamos ao CREAS, encaminhamos para atendimento psicológico e o CREAS que vai fazer esse acompanhamento dessa criança para minimizar os danos, né? Dependendo da situação de um crime como esse, pode levar de 15 a 20 anos de prisão.
Por isso é importante denunciar para que as medidas cabíveis sejam adotadas e os criminosos punidos. A gente precisa informar a população primeiro, as crianças, que nós vamos te ouvir, nós vamos acreditar na sua fala e vamos acolher, que os pais fiquem atentos a essas crianças, porque geralmente essas crianças não estão mentindo, elas estão falando a verdade e elas precisam ser acreditadas, porque nós somos adultos que precisamos ter voz e dar voz para essas crianças. E a Polícia Civil tem um importante trabalho, né, de combate a esse tipo de crime, e a comunidade também. Agora, o trabalho social também é muito importante, de acolhimento, né, de acompanhamento dessas crianças por psicólogos e assistentes sociais. Linhares é um dos 75 municípios brasileiros que irão sediar o Festival Paralímpico 2022. As competições acontecem no dia 24 de setembro, das 9 da manhã ao meio-dia, na Escola Emir de Macedo Gomes, no bairro Shell. Mais de 200 alunos entre 7 e 17 anos estão inscritos no festival, que vai contar com as modalidades de atletismo, voleibol sentado, basquete com cadeiras de rodas. Está todo mundo convidado a participar desse evento na quadra de esportes da Escola Emir de Macedo Gomes. Um grupo de estudantes da Escola Efigênia Cizenando, que fica em Córrego Farias, visitou a sede da Rede Sim nesta quarta-feira para conhecer como funcionam nossas emissoras de rádio e TV aqui em Linhares. Foram cerca de 40 alunos que chegaram meio tímidos, acanhados, mas depois foram se soltando e conhecendo a Rede Sim. Eles começaram pela Rádio Massa, com um breve workshop com o locutor Luiz Vitor. Muito bom, pai. Nunca tinha visto aqui antes, então está sendo sensacional conhecer a Rádio Sim. A iniciativa partiu da professora de História, que queria explicar um pouco sobre a influência do rádio em trechos importantes da história brasileira. A gente trouxe aqui os alunos da Escola do MF Professora Efigênia Cizenando para eles conhecerem como que funciona a rádio, né? A gente vem trabalhando na matéria de História Era Vargas e a gente estava tratando como o rádio foi importante nesse período, né, para popularizar a figura do presidente. E a gente veio trazer eles aqui para conhecer como é hoje em dia, né, que funciona a rádio, né? Também a gente teve o bônus que nem sabia da TV, né? Todo mundo ficou muito feliz com a visita aqui que a gente fez, bem diferente do que a gente estava imaginando, que seria muito melhor. Depois do rádio, eles conheceram como funciona a gravação de noticiários para a rádio e TV, com a repórter Luana Santos. A justiça condenou os pais adotivos de uma menina de 9 anos a indenizá-la no valor de R$50 mil, decorrentes de danos morais após... E finalizando, eles conheceram os bastidores da televisão. A Eduarda teve o gostinho de apresentar o Ronda da Cidade por um dia. Bom dia, começamos mais um Ronda na Cidade. Temos notícias boas para a saúde para vocês, hein? Equipes de unidade de saúde de Linhares passam por treinamento sobre varíola dos macacos. Confira agora com Luana Santos. Não, mereço palmas. E pelo visto ela leva jeito pra coisa, mas isso a gente só vai saber no futuro. Olha, eu ainda não sei direito, mas talvez futuramente, né? Quem sabe? Bacana receber essa turma, né? Obrigado aí aos estudantes, aos professores pela visita. Vamos agora saber como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a nossa região. Bom, a quinta-feira será com sol forte sem chuva mais uma vez, hein? Linhares com mínima de 19, máxima de 32 graus. Em São Mateus, variação entre 15 e 31. Cachoeiro com mínima de 17, máxima 30 graus. Vitória, mínima de 20 e a máxima 31 graus. É hora do nosso intervalo. Daqui a pouco vamos fazer um giro de norte a sul, direto de São Mateus com Nariane Lopes e de Cachoeiro, Samuel de Fraga atualiza os destaques da região. Voltamos já. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje, fazendo um giro de norte a sul do Espírito Santo. Vamos começar por São Mateus. Nariane Lopes já está conosco e traz os destaques da região. Olá, Nariane, mais uma vez bem-vinda ao nosso telejornal. Olá, Cláudio, tudo bem com você, com todos que nos acompanham em mais uma edição aqui do Sim Notícias? Pois é, Cláudio, já se passaram 2 semanas e após esses 14 dias, a Justiça decretou que o ato grevista é ilegal. Há 14 dias, os servidores públicos de São Mateus estão com as atividades paralisadas. Nas mais diversas reuniões com o Executivo, não houve acordo entre as partes. Os mais de 20 mil alunos da rede municipal estão sem aulas desde o dia 1º de setembro, quando os servidores entraram em greve. Não houve avanço nas negociações
E na tarde desta terça-feira, o Tribunal de Justiça julgou ilegal a greve, determinando o retorno imediato das atividades sob pena de multa diária de R$70 mil. Os servidores se reuniram na manhã dessa quarta-feira e decidiram retornar ao trabalho amanhã. Mudando agora de assunto, parceiro aqui da Rede Sim de Comunicação, professor e pesquisador do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, foi internado com diagnóstico de malária após retornar de uma viagem à África. Pesquisador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo de São Mateus, Fábio Partelli testou positivo para malária e está internado em hospital particular do município. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. Em agosto, ele voltou de uma viagem a trabalho na África. Pesquisadores da UFES visitaram a estação experimental do Instituto Nacional de Café da Angola. A UFES informou que a doença possivelmente foi contraída em continente africano. A universidade não informou o estado de saúde do professor. Em nota, a CESA informou que a área de vigilância em saúde está monitorando o caso, mas também não deu detalhes sobre o quadro de saúde do professor. Nós desejamos melhoras. Bom, esses foram os destaques de hoje. Volto com você aí no estúdio em Linhares. Cláudio. Obrigado, Nariane, pelos destaques aí de São Mateus e toda a região. Olha, e no sul do estado, um idoso foi preso em Castelo, suspeito de aplicar golpes. Nosso colega Samuel de Fraga tem as informações pra gente. Samuel, que situação, hein? Como é que foi essa prisão do idoso? Oi, Cláudio. Olha, pois é, o idoso de 70 anos, ele se passava por policial federal e se aproveitava da falsa identificação para ameaçar e extorquir moradores. O idoso foi preso em sua própria casa e com ele a polícia apreendeu 5 passaportes, 4 em nome dele, carteiras de habilitação com nome detido, mas com número de CPF diferente, registro falsificado de arma de fogo, um simulacro, 30 munições calibre 9mm, um distintivo de agente federal da inteligência e vários cheques provavelmente oriundos de golpes e outros documentos. Bem, o idoso foi detido por estelionato e fraude e depois encaminhado juntamente com material apreendido para a delegacia de Castelo. Segundo a polícia, o idoso é suspeito em outra ocorrência de estelionato no Rio de Janeiro. E agora mais uma cena que se tornou, Cláudio, comum nos últimos dias, né? Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação em Guaçuí e assustou os moradores. As chamas de grande intensidade queimaram tudo no local conhecido como Morro da Mina, que fica próximo à Santa Casa de Misericórdia, na região central de Guaçuí. As chamas alcançaram metros de altura e a queimada podia ser observada de longe. Equipes do Corpo de Bombeiro e Defesa Civil foram ao local para controle do fogo, que chegou bem perto das residências, no bairro Quincas Machado. E por causa disso, a Prefeitura solicitou a ajuda de municípios próximos, com carros-pipa para auxiliar no combate. A região ficou coberta de fuligem. O incêndio começou no final da tarde desta terça-feira e foi controlado por volta das 9 da noite. Tem que tomar cuidado para colocar fogo nessa época do ano, hein? Bem, a Polícia Civil identificou o rapaz, Cláudio, que foi assassinado a tiros a facadas na madrugada desta terça-feira aqui na região sul. O corpo foi encontrado na estrada velha que liga Piúma a Iconha. A vítima foi identificada como Flávio Luiz Oliveira, de 20 anos. Flávio é de Anchieta, mas estava morando com a família em Piúma. De acordo com a Polícia Civil, a motivação teria sido uma dívida de drogas e uma rixa referente a uma agressão ocorrida na semana passada em Piúma. A perícia identificou 2 perfurações de bala no peito, um corte na cabeça e marcas de facas nas costas. A polícia está trabalhando no caso e já tem suspeitos de terem cometido o crime. Há indícios da participação de mais pessoas a serem identificadas. Em Guarapari, o retrato da crueldade, né? A Polícia Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, resgataram 2 cães que se encontravam em situação de abandono no bairro Muquiçaba. A operação teve início depois que a Polícia Civil recebeu diversos acionamentos que informavam sobre a situação dos animais que estavam em situação degradante na varanda do apartamento.
Os policiais conversaram com representantes de uma ONG que estava no local, que relataram que os animais já estavam latindo há dias e que provavelmente não estavam bebendo água e nem tinham comida. Um homem de 33 anos se identificou como procurador do imóvel e explicou que o apartamento havia sido alugado recentemente para um jovem de 21 anos, que foi despejado após alguns desentendimentos com outros moradores do prédio. O homem também informou que a concessionária de energia elétrica havia se dirigido ao local e realizado o desligamento da instalação. Na sala do apartamento estava um cão de porte pequeno de pelagem branca e na varanda, que estava trancada, um cão de porte médio e de pelagem preta. Um pássaro foi encontrado em um dos quartos numa gaiola. Todos os cômodos do apartamento estavam sujos de excrementos e não havia água e nem comida. Os militares e o corpo de bombeiros realizaram a captura dos animais e entregaram aos membros de uma ONG que se prontificaram a levar os animais a um hospital veterinário da região. Pois é, Cláudio. Bom, eu fico por aqui e volto com outras informações aqui do sul do estado na próxima edição. Até lá, Cláudio. Obrigado, Samuel, pelos destaques aí do sul do estado. Até a próxima edição do Sim Notícias. Vamos ver agora como encerrou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 1.188 a saca. O Arábica 7, R$ 1.018. O Conilon tipo 7 está cotado a R$ 719 a saca. Mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o censo imobiliário que está acontecendo em Linhares e chega a mais uma comunidade e tem ainda os destaques do nosso esporte. Até já! Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Olha, o Censo Imobiliário de Linhares chega a Bebedouro nesta quinta-feira, dia 15, para mais uma etapa da pesquisa domiciliar. O objetivo é atualizar o mapa urbano da cidade a partir do levantamento fotográfico e a coleta de dados sobre localização de áreas públicas, áreas verdes, sistema viário, imóveis, praças, entre outros. Depois de Bebedouro, a pesquisa segue para o distrito de Rio Quartel, que fica ali pertinho. Altemar Félix, o aniversariante do dia, vem aí com os destaques do esporte. Campeonato Capixaba, segunda divisão, terminada a fase de grupos, a competição chega às quartas de final, sem que pena o nosso Linhares Futebol Clube, que deu nome à cidade nesta competição. Os jogos desta fase começam nesta sexta-feira com Castelo e Porto Vitória. Vamos conferir então na tela aí? Meu amigo, os jogos então, vamos lá, nesta sexta-feira, 19h30, Castelo e Porto Vitória. 17 de setembro, já é no sábado, 15 horas, Pinheiros e Itapemirim. 18 de setembro, domingão, 2 jogos, às 15 horas, Geo Laranjeiras e Jaguaré, e São Mateus contra Esporte Clube Brasil Capixaba. Pois é, né? Hoje, 14 de setembro, é dia, aqui do meu aniversário, né? Do irmão amigo Admilson Guidini, da Simol, da antiga Rádio Cultura AM de Linhares e de Rio Bananal, nosso querido município vizinho. Inclusive, Rio Bananal, então, só distrito de Bananal se emancipou de Linhares, nesta mesma data, 14 de setembro, exatamente na primeira transmissão ao vivo da antiga Rádio Cultura de Linhares. Gente, eu tenho o privilégio de ser o jornalista oriundo de Linhares mais antigo no rádio e TV aqui na cidade, né? Que bom que eu cheguei até aqui, isso é realmente um privilégio. Aí eu tenho que fazer o quê? Só agradecer a Deus. Precisa de presente caro não, hein? Um abraço. Obrigado, Altemar. Parabéns por mais um aniversário. Até a próxima edição do Sim Notícias, viu? Obrigado a você, nosso telespectador. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube TV Sim Linhares, WhatsApp 996224547 e o nosso portal simnoticias.com.br.